Olá, eu sou Cristine Schwember, sou psicóloga e psicoterapeuta. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo você vai conhecer 3 técnicas usadas na terapia para ajudar na mudança de comportamento. Muitas pessoas nunca passaram por uma sessão de terapia ou nunca conversaram com um psicólogo. Se você já conversou com um profissional, talvez tenha percebido que a conversa foi um pouquinho diferente das conversas que se tem no dia a dia. Às vezes, o psicólogo tem um jeito diferente de conversar, faz mais perguntas, faz comentários diferentes. Isso acontece porque nós, psicólogos e terapeutas, principalmente nas sessões iniciais, precisamos conhecer melhor o paciente, saber da sua história, quais são as queixas, as coisas que a pessoa quer melhorar. Também, nas sessões iniciais, a gente tenta entender como é o funcionamento dessa pessoa, como é o jeito dela de pensar, que tipo de atitudes ela tem. Tudo isso é para identificar melhor como a terapia pode ajudar, que tipo de coisas teriam que ser trabalhadas na terapia para que a pessoa possa alcançar os objetivos que ela quer. E essas técnicas que eu vou falar aqui neste vídeo ajudam justamente para isso. São técnicas centradas no paciente e ajudam o paciente a construir a própria motivação para a mudança. Isso porque muitas vezes as pessoas sabem que precisam mudar algo, que precisam de ajuda para isso, mas mesmo assim ficam ambivalentes, ou seja, ficam em dúvida se realmente vale o esforço de mudar ou se é melhor continuar do jeito que está. É para lidar com essas ambivalências ou quando o paciente é resistente que os terapeutas podem usar algumas técnicas. Antes de falar das técnicas, eu queria que você, que está assistindo esse vídeo aqui, soubesse que é uma honra para mim saber que você, em meio a tanta informação na internet, está justamente assistindo este vídeo aqui, de um canal ainda pequenininho. Então, muito obrigada de coração. E eu te convido também a se inscrever aqui no canal Cristine Schwember. Isso vai ajudar com que o YouTube recomende esse canal para outras pessoas. E assim, devagarinho, a gente vai crescendo. Eu vou falar agora das técnicas e no final eu tenho mais algumas observações bônus. Então é importante que você assista até o fim. A primeira técnica se chama reflexão simples. Como o nome já diz, ela é simples. Como é que ela funciona? Na sessão de terapia, durante a conversa, o terapeuta repete, com as mesmas palavras ou com palavras muito parecidas, algo que o paciente falou. Por exemplo, o paciente me diz, eu não consigo levantar de manhã cedo. Então eu, terapeuta, vou falar algo como, entendi, você não consegue levantar cedo de manhã. A finalidade disso é mostrar que o terapeuta está ouvindo e que respeita o ponto de vista do paciente. Percebam que não é tentar mudar essa ideia do paciente. Ele pode ter resistência para mudar isso, então eu não vou tentar nesse momento mudar esse comportamento dele. Isso poderia retrair ele ainda mais. Por mais que a técnica em si seja simples, é interessante também o paciente poder ouvir outra pessoa falando das suas queixas ou das suas dificuldades. Isso ajuda na reflexão, faz ele pensar. Às vezes as pessoas já tomam uma perspectiva diferente só pelo fato de falar em voz alta. Alguns pacientes já me falaram frases mais ou menos assim. Agora que eu falei em voz alta, percebi que não era um problema tão grande assim. Ou então, nunca parei para pensar no quanto isso era importante até agora que eu falei em voz alta. São só exemplos para ilustrar, mas esses cliques que dá, os insights, também acontecem quando nós ouvimos outra pessoa repetir aquilo que falamos. A segunda técnica se chama reflexão complexa. Nela, o terapeuta vai adivinhar o significado associado ao que o paciente acabou de falar ou adivinha o que ele vai dizer em seguida. Por exemplo, se o paciente me fala que toda manhã ele coloca o modo soneca no celular, fica enrolando para levantar, eu poderia dizer algo nesse sentido. Vejo que para você é difícil levantar de manhã cedo. Com isso, eu mostro que estou atenta ao que ele está me dizendo, que respeito isso e também avanço um pouquinho nessa conversa. Daí ele pode me explicar o que exatamente é difícil, ou até corrigir essa adivinhação que eu fiz. Ou então, quando eu percebo que algum assunto deixa o paciente mais irritado ou mais triste, eu posso falar isso para ele. Olha, tive a impressão de que esse assunto te deixa chateado. Isso também pode fazer com que a conversa ande, ele pode falar, explicar isso melhor. E a terceira técnica se chama reflexão amplificada. Você lembra que lá no início eu falei que essas técnicas ajudavam quando o paciente é ambivalente entre fazer ou não
alguma mudança? Essa técnica de reflexão amplificada ajuda para isso, principalmente quando a pessoa ainda tem um discurso de preferir deixar as coisas como estão. Então, nessa técnica, eu, como terapeuta, vou repetir mais ou menos isso que a pessoa falou e vou amplificar, vou dar uma intensidade maior ao que ela disse. Seguindo no nosso exemplo, a pessoa que fala que não consegue levantar cedo de manhã. Daí, eu vou aumentar isso um pouco. Eu poderia falar algo mais ou menos assim. Você nunca consegue levantar cedo de manhã. Com isso, eu aumento as chances da pessoa recuar e ter um discurso de mudança. Do tipo, peraí, eu já consegui levantar cedo algumas vezes. Não é muito fácil para mim, mas eu consigo. Deu para entender um pouquinho de como funcionam essas técnicas? E agora eu vou fazer as observações bônus que eu falei antes. De onde que vêm essas técnicas? Da entrevista motivacional, que é uma abordagem terapêutica já usada há mais de 20 anos. Existem muitas outras técnicas que podem ser utilizadas, eu citei apenas 3 que são bem simples. O interessante da entrevista motivacional é que outros profissionais também podem utilizar, não só psicólogos ou psicoterapeutas. Vamos supor, o médico pode usar as técnicas da entrevista motivacional para ajudar o paciente a colocar em prática os cuidados que ele precisa ter para seguir melhor no tratamento. E outra observação que eu gostaria de fazer é que essas técnicas precisam ser usadas nos momentos adequados. Senão, imagina só, vira uma conversa bem estranha. O que vai fazer com que essas técnicas funcionem melhor é o timing. O profissional precisa perceber se é um bom momento, e isso vai depender de todo o contexto da sessão, do que está sendo falado, de quais são os objetivos e do que o paciente está manifestando frente a esses objetivos. Isso vai muito da prática do profissional, que pode levar isso para a terapia de um jeito natural, espontâneo. É uma conversa que vai fluindo. E por fim, se você está pensando em fazer terapia, mas está em dúvida sobre isso, percebe que precisa mudar algumas coisas, mas tem dificuldade para mudar, eu sugiro que você converse com um psicólogo, porque essa conversa pode te dar, inclusive, mais motivação para fazer as mudanças que você precisa. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu quis trazer essas técnicas para que mesmo quem nunca fez terapia pudesse saber, entender um pouquinho mais de como funciona e até para mostrar que a terapia não é só uma simples conversa, que mesmo dentro da conversa existem técnicas. E essas técnicas que eu mostrei aqui são bem simples. Nós temos muitas outras técnicas e estratégias que podem ajudar na mudança de comportamento. Se você gostou, eu peço que dê o seu like e se ficou alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Muito obrigada por assistir até aqui, um abraço e até mais!